Olá, sexto ano, estamos juntos mais uma vez para mais uma aula aqui com vocês pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou o professor Magno de Ciências e hoje a gente vai conversar mais um pouquinho em decorrência do que a gente já tratou aqui quando a gente pensa em densidade, propriedade dos materiais, condutibilidade térmica, elétrica, o uso dos materiais, as características, né, dos materiais, tanto específicas como as gerais, elas envolvem algumas coisinhas que é tempo da gente aprender. Se você ainda não pegou as aulas que a gente tem e falou sobre esses assuntos que eu acabei de tratar aqui, é só você acessar e pedir ajuda do seu professor. Elas estão todas gravadas, estão aí no repositório. É só você acessar, conversar com o seu professor e aí a gente vai ter aí um curso bacana para você do entendimento de todas essas coisas que são importantes para a gente entender ciência. É isso aí, está começando mais uma aula de ciência aqui com vocês, falando o que há dentro dos materiais. Tá legal, sexto ano? Bom, sejam bem-vindos a esta aula. A gente vai tratar da habilidade do currículo paulista, mas não só, é apenas um parâmetro aí que a gente tem para os professores, é essa habilidade aí, ó, EF05CI 01B, identificar e relatar o uso de materiais em objetos mais utilizados no cotidiano e associar as escolhas desses materiais, como eu falei para vocês, às suas propriedades para o fim desejado, como, por exemplo, a condutibilidade elétrica em fiações, a dureza em determinados materiais em aplicações na infraestrutura de casas, como as estruturas ali, que a gente usa cimento, ferro, concreto, enfim, ou construção de instrumentos de trabalho no campo, na indústria, dentre uma infinidade de outras aí que a gente pode tratar. O objetivo dessa aula, então, é levar você, aluno, a aprofundar-se no conhecimento aprofundar um pouquinho mais sobre esse conhecimento que a gente tem de materiais de uma forma geral, mas de uma forma específica também em relação ao que a gente viu anteriormente, como eu também já falei para você, sobre densidade e plástico proveniente do petróleo, entre outras coisinhas mais. Como é que a gente pretende fazer isso? A gente vai formular algumas hipóteses, comparar algumas informações e confrontar alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente quer confrontar com você, bem conhecido, é claro, e tudo mais, eu quero que você dê uma boa olhada nessa figura que está aparecendo para você na tela aí, olha só. Aí você tem uma velha parede, você tem ali os tijolos, o tijolo tem uma característica, ele tem uma porosidade, ele é utilizado para um determinado fim específico, a gente faz a escolha do tijolo além da parte estética, para ficar bonito, olha só que parede bonita aí, decorativa e tudo mais, mas a gente também usa o tijolo devido às suas propriedades que são relativamente interessantes para a gente, quando a gente constrói a casa, mas para assentar os tijolos a gente tem que usar aí a massa, não é verdade? Aí o que vai lá na massa? Pode voltar aqui para mim, ó. Vai areia, vai cimento, que é uma mistura. A areia, o cimento, a pedra, a água, eles entram numa coisa chamada reação química, que a gente vai falar várias vezes aqui ao longo do seu curso, durante o ano todo, e também nas próximas séries, no sétimo, no oitavo, no nono, porque é uma coisa muito complexa e a gente vai construindo, como a gente diz aqui, de uma forma espiral. A gente vai começando numa base e aí quando você chegar lá no fim do seu curso, você vai entender as coisas de uma maneira bem bacana, tá bom? Então, essa reação química que existe do concreto, com ali mistura da areia, com o cimento, com a água, com a evaporação e tudo mais, é uma coisa muito complexa e pode dar diversos problemas. Você já deve ter visto aí problemas ocasionados na sua própria casa, que às vezes dá infiltração, às vezes cai até um teto que ele não está bem estruturado, cai até pontes. Você acredita nisso? Mas vamos lá, voltando aí à parede, que você observou muito bem, e a gente até conversou a respeito, eu quero trazer para você, para uma interação de um minutinho, com as dicas que eu dei, qual propriedade desse material justifica seu uso? Ou seja, do tijolo e do concreto. Qual propriedade desse material justifica seu uso? Você sabe? Escreve aí para mim em um minutinho.
Respondeu aí bacana, eu espero que você entre em contato aí com o professor mais vezes e aprofunde esse conhecimento a respeito da utilização dos materiais, mas principalmente de uma coisa que eu venho trazer para você na aula de hoje aqui, que é as opções que você tem, né? Então, a gente, por exemplo, pode substituir uma parede que é de tijolos desse cerâmico, que tem todo um processo que é feito lá numa olaria. Sabe que eu acho bacana, se você tem condições aí, aqui onde a gente está, infelizmente, é difícil a gente encontrar uma olaria. No tempo que eu era criança, ali na região de Guarulhos, perto da Serra da Cantareira, ali em Mariporã, Atibaia, aquela região, a gente tinha muitas olarias. Então, era muito comum a gente ver como é o processo, né? Que você via lá algumas pessoas, os operários lá, trazendo o barro, tinha o barro específico para fazer o tijolo, não é qualquer um, porque ele tem que ter algumas propriedades de agregação para justamente criar as bolhas dentro e ter aí a função, uma das funções de uso que você deve ter colocado e deve ter pensado, que é: a gente usa o tijolo e agrega ali com as massas, com a argamassa, para a gente se isolar termicamente. Como ele é um condutor ruim de calor, digo, o tijolo e o próprio cimento, então a gente se isola do ambiente. Quando o ambiente está muito quente, o calor não consegue ser trocado com quem está dentro. E por isso que também tem até uma discussão e uma coisa bacana que você pode fazer aí com o seu professor, nosso grande parceiro, que a gente espera aí sempre construir um bom conhecimento, meus queridos alunos. Você sabe para que serve um telhado? Então, o telhado serve para nos proteger e tudo mais, mas não é só isso. Ele tem uma propriedade da gente deixar um vão no telhado, que assim como os tijolos têm ali as bolhas que vão incorporar ar e vão servir como isolante térmico, a gente tem que deixar, é uma coisa técnica, você tem que deixar um espaço entre a laje, a cobertura e o telhado para incorporar ar. Esse ar que fica em camada ali preso entre a laje e o telhado, ele também serve como isolante térmico. Poxa, mas para que tanta preocupação assim com o isolamento térmico? Olha, se você pensa assim, é porque você nunca ficou debaixo de uma casa cujo teto é de zinco ou de telha de amianto, que nem usa mais, ou mesmo de laje num calor de rachar. Que aí o que acontece? Você começa a trocar muito calor, o calor consegue passar, apesar de ser isolante, a laje ser isolante e tal, mas o calor consegue passar e aí você se sente mal em casa. E liga ventilador, e abre janela, e abre porta e tudo mais. Olha como é importante as propriedades dos materiais. E olha que eu falei uma só. Agora, observa essa figura, que é uma das opções que a gente tem de substituir o tijolo. Olha só. É uma das coisas que a gente já falou para você na aula passada, não sei se você está identificando, é um tijolo feito a partir de um derivado de petróleo. Tem até um nome específico, que é o poliestireno expandido, a gente conhece aí com um nome popular. Esse tijolo, este bloco, é usado muitas vezes para substituir o concreto, porque ele é mais leve, ele tem a propriedade de ter bolhas dentro, portanto, ele é um isolante térmico também. Ele é leve, ele é moldável e, olha, ele tem uma resistência que é até discutível, hein? Olha, eu estou te dando uma porção de spoiler. Você está observando aí, se você não conseguiu identificar, agora com essas dicas que o professor Magno deu para você, você já, eu já vi fazendo isso, eu já vi colocando, na minha casa tem, eu já vi na casa de alguém e tal, que o pessoal fez a laje, fez o piso usando esse produto aí, branco e tal, derivado do petróleo e tudo mais. Olha os links que a gente está fazendo com a outra aula. E aí eu volto a dizer, se você perdeu alguma aula nossa, você volta aí, olha aí no repositório, olha aí no YouTube, nos canais que a gente tem muita coisa legal falando sobre materiais e suas propriedades, tá legal? Vamos adiante, olha só, já que você observou essa figura e prestou atenção aí nos spoilers, eu vou te convidar agora para mais um minuto de participação em comparar as informações e os conceitos para responder esta questão que está na tela para você. Qual é a vantagem de substituir o material anterior, ou seja, o tijolo de cerâmica, por este, que é o poliestireno expandido, derivado do petróleo? Qual é a vantagem, tá bom? Vamos lá, um minuto para vocês.
Então você pegou bem a ideia aí das vantagens que a gente tem. Eu falei que a vantagem é justamente por ele ser um material mais leve, né, do que o tijolo. Ele pode ser feito com um pouco mais de rapidez, em larga escala. Olha, para você fazer um tijolo de barro, de cerâmica, enfim, olha, é um tempo que você não imagina. Por quê? Você tem que escolher um barro, o barro tem que ser bom, o barro tem uma certa propriedade diferente, por isso que alguns são mais vermelhos do que outros. Depois, você tem que pegar esse molho, esse barro, colocar ali numa proporção razoável de água e tudo mais, deixa ele de molho, enfim, amassa, faz ali uma agregação para ficar uma mistura homogênea. Olha quanta coisa que a gente precisa fazer um tijolo. Depois tem que colocar em forma e depois tem que colocar ainda no forno para cozinhar e depois queimar o tijolo. Enfim, mas é discutível também porque o que acontece? Esse material que a gente colocou aí como uma substituição e uma opção tecnológica de substituição, meus caros, tem um probleminha. Primeiro probleminha é que ele é um derivado de petróleo. E o derivado de petróleo, enfim, a gente precisa de uma refinaria para extrair o petróleo, depois fazer a destilação fracionada desse petróleo para ele, por diferenças de densidade e aquecimento que a gente consegue, que eu mostrei para você numa torre, e aí eu volto a dizer, se você perdeu essa aula, é só você procurar por aí que você vai encontrar. Você vai ver que esse estágio que a gente tem, que tira ali o substrato para fazer o plástico, ele também demora um certo tempo. Mas talvez eu tenha a impressão de que seja mais rápido. Eu não vou responder isso. Eu vou deixar isso como um desafio para você discutir aí com o professor qual é a vantagem e qual a desvantagem. Dá para fazer até um júri, né? Qual é a vantagem do tijolo feito de plástico, esse derivado, e qual é a vantagem do tijolo feito de cerâmica? Qual será que agride menos a natureza? Porque todos agridem, né? Eu preciso de combustível para queimar o tijolo. Então, é uma discussão que é bem bacana você trazer aí para o seu aluno, meu caro professor, nosso grande parceiro aí, o comandante da aula, que é você. Espero que você também não esqueça de repente, você dar alguma sugestão e tudo mais. Tem um hashtag que você pode usar aí, eu não sei MSP. Bom, analisando agora essa propriedade que a gente tem dos materiais e só analisando essa questão que eu falei para você das bolhas e dos tijolos que estão envolvidos tanto no tijolo de barro, né? As bolhas eu estou falando, como se eu olhar o isopor, se a gente olhar um pouquinho mais de perto, ele tem pequenos pedaços e pequenos vãos, existe espaço entre eles. Quando eu falo para você de bolhas, quando eu falo para você de bolsões de ar, essas porosidades que a gente encontra tanto no tijolo quanto no cimento, quanto também no bloco de isopor, que a gente fala aí popularmente, a gente vai encontrar pedaços que estão desocupados, teoricamente desocupados. Aliás, o poliestireno expandido, ele é feito justamente de pequenos balõezinhos. Dentro é oco. Isso nos garante algumas propriedades, como o isolamento térmico que eu falei, mas também nos serve como isolamento acústico. Ou seja, você não escuta muito bem as coisas da barulheira que está lá na rua, quando você tem uma parede feita com um bom isolante acústico. Tá legal? Mas aí, olhando bem de perto, eu vejo essas bolhas, eu vejo esse material. A gente falou na aula passada, só trazendo aí para você, né? Para você já ir se familiarizando com alguns termos, não é, pelo amor de Deus, para você decorar isso, é só para você ter o conhecimento. Quando a gente fala de poliestireno, é o PS, né? O popular PS, ele é utilizado em copos descartáveis, em uma infinidade de outras coisas. E quando falo de poliestireno expandido, é o que a gente está falando, que são aí esses materiais que têm pequenos balõezinhos na sua constituição, que são ali, ó, tá vendo no texto? Eles são ocos com 98% praticamente de ar e apenas 2% do material. Chegando um pouquinho mais perto, eu queria saber, mais perto até que as bolhas e tal, como a gente tem aí os polímetros e o poliestireno, são moléculas. Não sei se você já ouviu falar do que é uma molécula. Você já ouviu falar do que é uma molécula? Escreve aí para mim, então, o que é uma molécula? Você sabe o que é? Já ouviu falar bastante, né? Então, escreve aí para mim o que é uma molécula, que são as moléculas, por exemplo, do poliestireno. Tem até gente que já falou de molécula de água. Você já ouviu falar? Escreve aí para mim, então, o que é molécula em um minutinho, por favor.
Para quem ouviu falar, mas não faz a menor ideia do que seja, e alguns que pegaram aí, deram algumas contribuições e tudo mais, tudo isso pode ser aprofundado por nós, com a ajuda dos professores, ou com os professores e a nossa ajuda, eu vou dar minha contribuição aqui. Para a gente pensar em molécula, a gente tem que pensar primeiro num constituinte fundamental, que é quem? O átomo. Aí eu estou apresentando para você alguns modelos atômicos, que você também pode aprofundar. Quando você fala em molécula, é impossível você pensar em molécula se a gente não tiver o entendimento do que é um átomo. Um átomo é um constituinte da matéria, de todos os materiais que a gente está escolhendo aqui, tijolo, poliestireno, estireno, todos os polímeros. A gente tem, inclusive, a água é constituída por átomos. E a gente vai escolher esse modelinho do meio aí, que é um núcleo, é o do Niels Bohr, que é um núcleo constituído por prótons e nêutrons, são partículas muito pequenininhas. Ali, na própria palavra átomo, você vai aprender isso também, está essa ideia de ser indivisível, uma coisa muito pequena. E ali naquele envoltório que você está vendo ali numa órbita, parecido com a órbita dos planetas, você tem os elétrons. E isso do modelo que eu estou falando aí do meio, o modelo de 1913 do Bohr. É um núcleo com elétrons girando. Esse é o modelo atômico que a gente usa mais didático para a gente ter uma ideia do que é que a gente está falando aqui. Então, o átomo é um elemento muito pequeno da matéria. Dizem até que é o menor elemento organizado da matéria. Não vai confundir com outros que também são organizados, mas estão em outro contexto. A gente tem, basicamente, no átomo, um núcleo, que é muito pequenininho, e os elétrons girando em órbita. Ora, como existem diversos materiais, existem diversos tipos de átomo. Então, por exemplo, eu vou te trazer essa ideia da molécula de água. Ela é formada pelo átomo de hidrogênio, tem dois, hidrogênio e hidrogênio, e tem um átomo, que é uma coisa muito pequenininha. Você imagina que numa gota de água tem uma infinidade, tem uma batelada, tem milhões de moléculas, bilhões de moléculas de água, todas ali ligadinhas, hidrogênio com oxigênio. É por isso que a gente também chama a água de H2O, né? Porque tem dois hidrogênios, H2 e O, que é o oxigênio. Você já deu para você sacar que hidrogênio é o H, sacou essa? E o oxigênio é o O, H2O. E esse oxigênio, hidrogênio, ele está presente em vários contextos, inclusive em todas as coisas que a gente coloca água, inclusive lá no nosso velho materialzinho, o tijolo de barro. Parece que essa aula ficou mais para o tijolo de barro do que para qualquer outra coisa. Mas a gente usa água para fazer os alimentos, para fazer a massa também, para assentar, para fazer a laje. A gente usa água também no processo ali de resfriamento da máquina e na própria constituição das máquinas e nas fábricas, na higiene das máquinas e tudo mais, inclusive na destilaria para obter o plástico, para obter ali a destilação do petróleo. Então, ele não está excluído de nenhum processo. Sem a água aqui, a gente não seria o que nós somos. Talvez a gente nem seria nada, né? Discussão bacana também para você trazer com o seu professor. Então, olha só, quando a gente pensa em massa, pensa naquela massa mesmo que está ali no meio do tijolo. O que a gente tem ali? A gente tem moléculas formadas, pode ser do cimento, né? Que ali é uma molécula que pode ser de sílica, com outros materiais, feldspato e etc. e tal, que estão ali na constituição. Tem água também junto com a massa, tem ali um pouquinho de cal, que às vezes é usado para dar uma performance mais bonitinha para a massa, ela fica ali branquinha e tudo mais. E aí a gente tem os átomos, e essa é a escala de tamanho das coisas. A massa pode ter ali algumas bolhas, mas a bolha é muito maior do que a molécula, tudo bem? E a molécula é muito maior do que os átomos. E existem vários átomos e tem átomos de todos os materiais que a gente pode imaginar. Metais, os não metais, a gente tem os minérios, a gente tem a própria água e todos os líquidos, o álcool, as vitaminas, os remédios, tá legal? Bom, essa aula está acabando. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido. Eu convido aí os professores também a fazer esse trabalho aí de expandir a aula e os conhecimentos e tudo mais.
pode colocar aí se de repente tem algum ponto que não ficou claro, a gente pode retomar, mas por enquanto eu apresento para vocês aí o que a gente colocou aqui como pontos principais. Nós estudamos algumas propriedades submicroscópicas dos materiais no contexto dos assuntos já tratados em aulas anteriores, aprofundando o nosso conhecimento sobre eles. E aí, eu peço aqui, já vou me despedindo, mas eu peço aí para você acessar o link e dizer o que você achou dessa aula, pode ser pelo QR Code também. A gente vai ficando por aqui e espera aí que vocês tenham tido um bom entendimento, uma boa aula. A gente fica aqui sempre à disposição. Até a próxima, galera.